Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 25ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores, em 3 de agosto de 2020. Ordem do dia, aprovação da ata da 24ª sessão, realizada no dia 29/7 de 2020. Secretário fará a leitura. Ata da 24ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores, realizada no dia 29 de julho de 2020. Aos 29 dias do mês de julho do ano de 2020, às 19 horas, no plenário Valdir Foquesato da Câmara de Vereadores, situado na Avenida Cônigo Pérez, 140, em Nova Prata, reuniram-se em sessão ordinária os vereadores Mário Antônio Cortellini, Clarice Chiomento Minosso, Claudio Miro Koprowski, Sebastião Costa Mamed, Vinícius Reinelli, Ademir Concolato, Roseli Wanda Pires Albuquerque, Magno Espanhol, Clayton Rigo, Altir José Ferro e Gilmar Perusso. Sob a presidência do vereador Mário Antônio Cortellini, foi aberta a sessão. De imediato, passou-se aos trabalhos da ordem do dia. Ata em discussão. Ata em votação. Aprovado por todos os vereadores. Expediente do Poder Executivo que estavam nas comissões. Projeto de Lei número 56, de 2020, altera a Lei número 6.865, de 26 de março de 2008, que aprovou e autorizou o loteamento residencial Vêneto. Secretário fará a leitura. Projeto de Lei número 56, 2020, de 10 de julho de 2020. Altera a Lei número 6.865, de 26 de março de 2008, que aprovou e autorizou o loteamento residencial Vêneto. O nome nosso na condição de prefeito municipal de Nova Prata. Tal saber que o Poder Legislativo aprovou, eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Altera e inclui parágrafo único no artigo 1º da Lei número 6.865, de 26 de março de 2008, que passa a viger com a seguinte redação. Artigo 1º. Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a aprovar e autorizar o loteamento residencial Vêneto, localizado na cidade de Nova Prata, de conformidade com a ata do Conselho do Plano Diretor do município, com área total de 47.364,31 metros quadrados, constituído de 19 lotes, 2 áreas destinadas a espaços livres de uso público e com dimensões de 9.348,34 metros quadrados e 9.359,47 metros quadrados, e uma área destinada a equipamentos públicos comunitários com dimensão de 2.839,14 metros quadrados. Parágrafo único. Fica autorizado a aprovação da quadra B com dimensões superiores a 150 metros para fins de preservação de APP ao longo do arroio das Polacas incidentes sobre a gleba. Artigo 2º. Fica fazendo parte integrante da presente lei o projeto do referido loteamento. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Projeto de Lei número 56 em discussão. Em votação. Pessoal, antes da votação, demorou aqui no sistema. O vereador Gilmar está inscrito para fazer uso da palavra. Senhor presidente, demais vereadores, servidores, pessoas que nos acompanham, eu já me pronunciei a respeito desses projetos e apenas quero reiterar para que fique bem registrado que toda essa sequência de projetos nós estamos aprovando em desconformidade com aquilo que está previsto nas próprias normas e acredito eu que com base numa ata do Conselho do Plano Diretor do município. Por exemplo, nós estamos aqui autorizando a aprovação de uma quadra com dimensão superior a 150 metros, que não é a medida das quadras, né? Então, aqui há uma excepcionalidade.
Então, é aquilo que eu falei nas sessões anteriores, né, que ao invés de mudar o plano diretor, uma vez que todas essas situações vêm se repetindo, vão sendo enviados para essa casa questões isoladas para ir atendendo a cada caso em específico. Apenas para fazer essa observação e reiterar a importância das alterações que precisam ser feitas, inclusive, entre elas, algumas que eu já apresentei a essa casa. Obrigado, presidente. Projeto de lei número 56 em votação. Com a palavra, o vereador Vinícius. Muito boa noite, senhor presidente, senhoras vereadoras, vereadores, servidores, plateia, quem nos acompanha pela internet. Então, vereador Gilmar, eu, em que pese o Poder Executivo não tenha atendido o meu pedido de envio dos mapas, né, delimitando a situação já de outros loteamentos aqui em questão, desculpe, eu procurei me informar com os responsáveis técnicos de alguns loteamentos, e o que está acontecendo aqui é o seguinte, ó, os loteamentos, eles já, a sua grande maioria, eles já estão numa situação consolidada e quando estão sendo levados a registro, no registro de imóveis, a senhora oficial está exigindo que ele tenha sido aprovado dentro de 2 anos, uma coisa assim, e está pedindo para reaprovar a lei. Eu acho um preciosismo, um excesso de exigência, isso sim, burocracia, Clayton, um excesso de burocracia, né? E, por exemplo, no caso do loteamento capelar, em questão, que foi o motivo da minha pesquisa, o loteamento está instalado e foi aprovado de acordo com o plano diretor vigente à época. E como precisou ser reaprovado agora, para ser efetuado o registro junto ao registro de imóveis, precisou ser reaprovado, né? Mas não tinha como refazer a disposição dos lotes e das ruas, de acordo com o novo plano diretor, porque já consolidada a situação. E foi executado conforme a aprovação feita naquela época. Então, agora conseguimos entender então, o que está acontecendo, em que pese o Poder Executivo peque em nos prestar as informações corretamente. Eu fui atrás das informações por conta e acabei tendo que concluir dessa maneira. Agora eu fico na dúvida e me pergunto, será que o Poder Executivo não faz isso de propósito, para que nós aqui, zelosos pela fiscalização, nos coloquemos então, nos perguntemos, indaguemos uns aos outros sobre a legalidade disso e daquilo? Eu confesso para vocês que eu tenho a impressão que o Poder Executivo manda os projetos para cá de propósito, de forma inconclusiva. Para quê? Para que nós, vereadores, pelo menos eu, que sou um vereador que se fiscaliza, extremamente fiscalizador, que eu peça para analisar o projeto e depois eles digam para as pessoas que a culpa do projeto não está sendo aprovado, não ter celeridade é minha. É isso realmente que eu acredito que esteja acontecendo. Aliás, eu queria aproveitar que estou falando sobre essa questão de imputar a culpa a mim, gostaria de falar para vocês que quando saiu o empréstimo de 3 milhões de reais, disseram que não conseguiram fazer todo o asfalto que pretendiam, porque eu atrasei a tramitação do projeto. Eu não atrasei, eu simplesmente deliberei aqui com cuidado e com o debate que merecia ser feito. Quem errou o projeto foi o Executivo, que precisou mandar de novo porque tinha feito errado. Mas uma coisa é importante, os derivados do petróleo, Magnus, tu que eu sei que é um cara, o senhor que eu sei que é um vereador que compreende muito bem o conceito de commodity, né?
sabe o que é petróleo, sabe o valor do mercado financeiro do petróleo, sabe que não podem dizer que os insumos do asfalto se elevaram muito, que os preços se elevaram muito, porque todo mundo sabe que houve a crise do petróleo esse ano e que o petróleo chegou a ser entregue de graça, de tão desvalorizado que ele estava. Estavam querendo dar o petróleo para quem conseguisse armazenar. Então, essa desculpa aí de que o Vinícius, por causa da demora do Vinícius, não conseguiram fazer a quantidade de asfalto pretendida, não é verdade. Porque os insumos derivados do petróleo baixaram o preço, ao contrário do que alguns insistem em dizer que elevaram os preços. Então, era isso que eu queria dizer. Eu vou votar favoravelmente aqui, em que pese a forma como os projetos chegam, sem a devida explicação, nós temos que procurar por nós mesmos. Então, quero dizer que sou favorável a esse, ao projeto 56, 57 e 60. Muito obrigado. Agora sim, em votação. Pessoal, quando vocês pedirem a palavra, por favor, se manifestem, porque está demorando para aparecer aqui no sistema. Em votação, projeto de lei número 56, aprovado por todos os vereadores. Projeto de lei número 57 de 2020 altera a lei número 5.494 de 24 de maio de 2005, que aprovou e autorizou o loteamento Monte Belo. Secretário fará a leitura. Projeto de lei número 57 de 2020, de 10 de julho de 2020. Altera a lei número 5.494 de 24 de maio de 2005, que aprovou e autorizou o loteamento Monte Belo. O leme nossa na condição de prefeito municipal de Nova Prata. Faço saber que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Altera e inclui os parágrafos 1º e 2º no artigo 1º da Lei número 6.865, de 26 de março de 2008, que passa a viger com a seguinte redação. Artigo 1º. Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a aprovar e autorizar o loteamento Monte Belo, localizado na cidade de Nova Prata, de conformidade com a ata do Conselho do Plano Diretor do município, com área total de 49.958,05 metros quadrados, constituído de 73 lotes particulares, 2 áreas destinadas a espaços livres de uso público, com dimensões de 1.972,13 metros quadrados e 3.032,35 metros quadrados. 2 áreas destinadas a equipamentos públicos comunitários com dimensões de 1.632,19 metros quadrados e 965,80 metros quadrados. E 1 área destinada a equipamentos públicos urbanos com dimensões de 360 metros quadrados. Parágrafo 1º. Fica autorizado a aprovação da quadra C com dimensões superiores a 150 metros, em virtude de a mesma ter seguido o artigo 19 da Lei número 1592 de 1982, vigente à época da primeira aprovação, e da quadra G, com dimensões superiores a 150 metros, em virtude de ter seguido o prolongamento de vias pré-existentes. Parágrafo 2º. Fica autorizada a aprovação de lotes com área e testadas menores que as previstas na Lei número 7.289 de 2008, para o zonamento em que está inserido, em virtude de o mesmo ter seguido o artigo 21 da Lei número 1592 de 1982, vigente à época da primeira aprovação. Artigo 2º. Fica fazendo parte integrante da presente lei o memorial descritivo e projeto do referido loteamento. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Projeto de lei número 57 em discussão. Em votação. Aprovado por todos os vereadores. Projeto de lei número 60 de 2020 altera a lei número 9.464 de 24 de fevereiro de 2016, que aprovou e autorizou o loteamento Capelari. Secretário fará a leitura. Projeto de lei número 60, 2020, de 17 de julho de 2020.
Altera a Lei número 9.464, de 24 de fevereiro de 2016, que aprovou e autorizou o loteamento capelari. Onemi nosso na condição de prefeito municipal de Nova Prata. A saber que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Altera e inclui parágrafo único no artigo 1º da Lei número 9.464, de 24 de fevereiro de 2016, que passa a viger com a seguinte redação. Artigo 1º. Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a aprovar e autorizar o loteamento capelari, com área total de 72.600 metros quadrados, constituído de 115 lotes, uma área destinada a espaços livres de uso público, com área de 7.300,26 metros quadrados, uma área destinada a equipamentos públicos comunitários, com 3.645,50 metros quadrados, e uma área destinada a equipamentos públicos urbanos, com 360 metros quadrados. Parágrafo único. Fica autorizada a aprovação das quadras A, B e C com dimensões superiores a 150 metros, por se tratar de prolongamento de vias pré-existentes. Artigo 2º. Fica fazendo parte integrante da presente lei o memorial descritivo e o projeto do referido loteamento. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação. De lei número 60 em discussão. Em votação. Aprovado por todos os vereadores. Expediente do Poder Executivo novos. Projeto de lei número 67 autoriza o Poder Executivo, de forma excepcional, antecipar período de férias aos servidores das escolas municipais de educação infantil (EMEIs), em virtude do novo coronavírus. Esse projeto é o projeto de antecipação de férias. Eu gostaria que fosse votado com dispensa de pareceres, se todo mundo concorda. Nós temos a mensagem, pode ler a mensagem e também o projeto para ser tranquilo, né? Então já é de conhecimento de todos os colegas. Isso, secretário fará a leitura. Projeto de lei número 67, de 31 de julho de 2020. Autoriza o Poder Executivo, de forma excepcional, antecipar o período de férias aos servidores das escolas municipais de educação infantil, EMEIs, em virtude do novo coronavírus. Oleme nossa da condição de prefeito municipal de Nova Prata. Faz saber que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Autoriza o Poder Executivo, de forma excepcional, em virtude do novo coronavírus, antecipar o período de férias dos servidores das escolas municipais de educação infantil, EMEIs, que não possuem os direitos adquiridos em razão de não ter completado o período estipulado no artigo 98 da Lei número 5.760 de 2008. Parágrafo único. O período de férias a que se refere o artigo 1º será de 15 dias, compreendido entre o período de 10 a 24 de agosto de 2020. Artigo 2º. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Projeto de lei número 67 em discussão. Depois se faz a correção aí. Só se faz, a correção não precisa constar em ata, só é um erro de ortografia. Projeto de lei número 67 em votação. Aprovado por todos os vereadores. Projeto de lei número 68 de 2020 autoriza o Poder Executivo receber em doação áreas de terras e firmar escritura pública de doação. Alargamento da Avenida Placidina de Araújo. Esse projeto não tem regime de urgência, ele vai ser baixado. Tem?
Tem regime de urgência, mas a gente vai baixar para as 3 comissões para análise. Projeto de Lei número 69, 2020, autoriza ao Poder Executivo a abrir crédito suplementar no orçamento vigente por superávit financeiro, assistência social no valor de R$ 800 mil do ano de 2019, visando o pagamento de despesas do IPRAM com a Unimed. Também baixado para as 3 comissões. Expediente do Poder Legislativo, novos. Requerimento número 2 de 2020 do vereador Gilmar Perusso. Solicita a realização de audiência pública sobre projetos de lei do Legislativo número 7 e número 8, que tratam sobre zoneamento urbano e regularização de construções. O secretário fará a leitura. A Câmara de Vereadores de Nova Prata. Senhor Presidente, senhoras e senhores vereadores. Requerimento número 2, 2020, solicitação de audiência pública. Gilmar Perusso, vereador com assento nessa Casa Legislativa, nos termos do artigo 91 do Regimento Interno, vem diante dos demais edis para propor e requerer conforme segue. Que a mesa diretora providencie as medidas necessárias para que seja realizada uma audiência pública a fim de que possam ser discutidos os projetos de lei 7 de 2020 e 8 de 2020, que tramitam junto ao Poder Legislativo Municipal. Solicito que sejam convidadas as entidades de praxe, entre eles representantes do Conselho do Plano Diretor do município e outros que a mesa diretora julgar pertinentes. A audiência pública tem por objetivo atender à legislação e discutir com a população os temas trazidos nos referidos projetos do zoneamento urbano e da regularização de construções no âmbito municipal. Não resta dúvida de que compete também ao Parlamento preencher essa lacuna. Para tanto, o requerimento tem o objetivo de oportunizar o debate sobre o tema em seu fórum mais adequado, que é esta Casa, com as consequente aprovação dos projetos e soluções das situações trazidas pelos projetos. Para tanto, propõe para a realização da audiência pública a data de 19 de agosto de 2020, às 18 horas, nas dependências da Câmara Municipal de Vereadores, com o que a mesa diretora terá prazo suficiente para a adoção das providências necessárias à realização do ato. Pede aprovação. Requerimento número 2 em discussão. Em votação. Aprovado por todos os vereadores. Pedido de indicação número 84, 2020, do vereador Altir Fer, dispôs sobre atendimento a gestantes. O secretário fará a leitura. Pedido de indicação número 84, 2020. Senhor Presidente, senhoras e senhores vereadores, o vereador Altir Ferro, bancada do MDB, solicita que a Secretaria responsável do Poder Executivo adeque o atendimento às mulheres gestantes do município, na forma que vem ocorrendo, mas que a partir do 6º mês de gravidez, as gestantes sejam atendidas por um médico ou médica obstetra ou ginecologista. Justificativa. Consideramos ser uma necessidade indispensável o acompanhamento das gestantes dos últimos 4 meses de gestão por médicos ou médicas da área mencionada. Acreditamos que isso dará mais segurança e tranquilidade às mulheres gestantes. Pedido de indicação número 84 em discussão. Com a palavra o vereador Altir. Senhor Presidente, colegas, funcionários da Casa, plateia que nos honra com a presença, saudação a todos. Pois é, quando as mulheres de um nível bom, uma condição de renda boa, quando ela fica grávida, ela procura um profissional da área. O mesmo não acontece com as pessoas menos favorecidas. Né? Eu estou solicitando aqui que seja feito um projeto, então, para que isso
que essas mulheres têm essa condição. Até para na hora, no momento da gravidez, na hora do parto, ela esteja tranquila, né? E não fique preocupada, né? Porque já aconteceram casos, né? Aqui em Nova Prata mesmo, de pessoas que chegaram até a perder filho, né? Então eu acho que é um assunto que nós temos que ver com muito carinho. O executivo tem que ver com isso com muito carinho, né? Para que seja feito isso. Como eu falei, toda mulher de uma certa condição social, quando ela fica grávida, sente os sinais de gravidez, ela procura um médico especialista, que não é o caso das pessoas menos favorecidas. Obrigado. Pedido de indicação número 84, em votação. Aprovado por todos os vereadores. Pedido de indicação número 85, 2020, do vereador Altir Fer, dispôs sobre lei para fornecer fraldas de forma gratuita a adultos. O secretário fará a leitura. Pedido de indicação número 85, 2020. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, o vereador Altir Ferro, bancada do MDB, propõe ao Poder Executivo a criação de lei municipal estabelecendo a obrigatoriedade de fornecimento gratuito de fraldas descartáveis para pessoas com deficiências e idosos que necessitam desse material de higiene para uso contínuo ou temporário, residentes em nosso município e que estejam inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais. Justificativa. A grande maioria dessas pessoas inscritas no Cadastro Único não possuem condições financeiras para adquirir o referido produto. Pedido de indicação número 85 em discussão. Com a palavra a vereadora Clarice. Boa noite, presidente. Boa noite, caros colegas. Parabenizo o vereador Altir por essa iniciativa. E preciso falar que aqui está vinculado ao cadastro único, enfim, a questão de assistência social. A questão de fraldas, ela é uma política da saúde e não da assistência. Então, ela vem de ter pré-determinado isso, mas independente de quem é a obrigação, né? Enfim, que seja exercido, né? Que seja fornecido isso. No nosso município é ofertado cerca de 2 pacotes de fralda por mês a cada pessoa acamada que tenha sido receitado pelo médico, enfim, que tenha um pedido do médico. No ano passado, eu e o vereador Ademir colocamos emendas impositivas para atender essa demanda. Acho que foi colocado 7 mil e 5 mil, alguma coisa nesse sentido. E foi ofertado, então, um pouquinho mais, né? Um pouquinho mais daquilo que era ofertado corriqueiramente, que seriam 2 pacotes por mês. Mas eu quero pedir a todos os vereadores, se alguém de vocês, naquela lista que a gente fez o ano passado, tá? Eu gostaria que no próximo ano, queria convidar todos vocês, para que cada um colocasse pelo menos R$1.000 nessa questão. Tá? Porque só quem tem um doente em casa sabe o que custa. Só quem tem um doente em casa sabe o quanto é importante a higiene e o bem-estar dessa pessoa. Então, quero dar os parabéns ao vereador Altir por essa iniciativa e por levantar esse assunto, que eu considero de extrema importância para a nossa comunidade. Obrigada. Palavra ao vereador Vinícius. Minha saudação, senhor presidente, ao senhor, aos vereadoras, vereadores, a plateia, quem nos assiste pela internet, servidores também. Vereadora Clarice, eu sinto muito, mas o ano que vem eu não vou poder destinar emendas impositivas porque eu serei candidato a prefeito, sou pré-candidato a prefeito. Então, se eu estiver como chefe do Poder Executivo, a gente vai tratar melhor esses assuntos do que o atual governo. Muito obrigado. Palavra ao vereador Ademir. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais vereadores, funcionários da casa e a plateia que nos assiste. Clarice,
Esse ano aqui eu fiz mais uma doação, no último ano de emenda impositiva, no valor de 10 mil para compra de fralda. Porque eu sei o quanto a gente gasta em fralda com uma pessoa acamada. Inclusive, essa semana eu fui procurado por outras pessoas que têm pessoas acamadas na família também, para poder tentar ajudar um pouco, porque 2 pacotes por mês não dá nem para saída. A gente usa quase que um pacote por semana ou mais. E o resto, então, as pessoas têm que comprar. Mas tem um programa também do governo que a gente tem que ir atrás para a gente conseguir ajudar essas pessoas que estão acamadas a receber do governo essas fraldas. Porque a minha mãe recebe uma parte do governo, outra parte a gente recebe do município. Mas vai muita fralda. Então, que no próximo ano mais vereadores consiga doar uma parte da emenda impositiva para a compra dessas fraldas, porque é muito importante. Obrigado. Pedido de indicação número 85 em votação. Aprovado por todos os vereadores. Pedido de indicação número 86 de 2020 do vereador Altir Fer, dispôs sobre redutor de velocidade na Avenida Independência, bairro Basalto. Secretário fará a leitura. Pedido de indicação número 86, 2020. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, o vereador Altir Ferro, bancado do MDB, solicita que a Secretaria responsável do Poder Executivo providencie a instalação de um redutor de velocidade na Avenida Independência, bairro Basalto, nas proximidades da residência número 235. Justificativa. É uma solicitação de alguns moradores do referido bairro que alegam que muitos condutores de veículos não estão respeitando o limite de velocidade permitido e, com isso, aumentando o risco de acidentes. Pedido de indicação número 86 em discussão. Em votação. Aprovado por todos os vereadores. Pedido de indicação número 87 de 2020 do vereador Altir Fer, dispõe sobre limpeza e melhorias na praça do bairro Basalto. Secretário fará a leitura. Pedido de indicação número 87 de 2020. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, o vereador Altir Ferro, bancado do MDB, solicita que sejam efetuadas melhorias e limpeza da praça do bairro Basalto, que está localizada na Avenida Tancredo Neves com a Avenida Independência. Justificativa. É uma solicitação de alguns moradores do referido bairro para melhor atender principalmente as crianças que utilizam aquela praça. Pedido de indicação número 87 em discussão. Em votação. Aprovado por todos os vereadores. Pedido de indicação número 88 de 2020 dos vereadores Sebastião Costa Mamed e Altir Ferro, dispôs sobre alargamento e roçada na estrada que liga a BR-470 à Ponte dos Fonseca Protásio Alves. Secretário fará a leitura. Pedido de indicação número 88, 2020. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores. Os vereadores Sebastião Costa Mamed e Altir Ferro solicitam que a Secretaria responsável do Poder Executivo providencie no alargamento e roçada na estrada que liga a BR-470, quilômetro 146, até a ponte que dá travessia ao povoado dos Fonsecas, Campo Alto, Protásio Alves. Justificativa. A referida estrada, além de estreita, está em suas laterais com capoeirão, que dificulta a visão dos condutores de veículos, aumentando com isso o risco de acidentes. Deve-se considerar também que, após a conclusão da obra da ponte, prevista para o próximo mês de setembro, o trânsito aumentará consideravelmente. Pedido de indicação número 88 em discussão.
Com a palavra o vereador Altir. Renovo a minha saudação a todos. A convite do meu colega Paraíba, nós fomos visitar a obra da nova ponte lá. E realmente as condições da estrada é de muito risco de acidente. Por isso que nós estamos pedindo aqui para fazer essa roçada. As laterais, eu até digo Paraíba, nós vamos bater aqui. Daqui a pouco vem alguém dali e não tem onde fugir, né? Eu acho que tem que dar uma roçada. A estrada até que está boa, mas as laterais estão tomadas pelos capoeiras. Então, há necessidade de fazer uma roçada para evitar acidente, né? Obrigado. Pedido de indicação número 88 em votação. Aprovado por todos os vereadores. Pedido de indicação número 89, 2020, dos vereadores Sebastião e Altir, dispõe sobre instalação de portão e toldo no acesso à Escola Caetano Polezelo. Secretário fará a leitura. Pedido de indicação número 89, 2020. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores. Os vereadores Altir Ferro e Sebastião Costa Mamed solicitam que a secretaria responsável do Poder Executivo providencie na instalação de um portão que dá acesso ao prédio da Escola Municipal Caetano Polezelo e também a instalação de parte final do toldo instalado no acesso da escola. São aproximadamente 15 metros que faltaram. Justificativa. Esta proposição visa dar mais segurança ao patrimônio da escola, que sem o portão o acesso fica muito facilitado, bem como mais conforto aos professores, alunos e outros que frequentam a escola, principalmente em dias de chuva. Indicação número 89 em discussão. Com a palavra o vereador Sebastião. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras Clarice, Roseli e a plateia que nos assiste, funcionário da casa. Pois é, como o Altir falou, na última sexta-feira, estivemos fazendo uma visita a essa escola Caetano Polezelo, lá no Rio Branco, e aproveitemos para ir fiscalizar a obra de melhoria daquela ponte, lá que faz divisa com o Protásio Alves. E chegando lá na Caetano Polezelo, para nossa surpresa, seu Altir, e ouvintes e plateia, estava sendo instalado um climatizador, o qual eu tinha destinado da emenda impositiva uma certa quantia para colocar na sala de aula aquele climatizador. E naquele momento estava sendo instalado. Tu vê, coincidência, né? Conversando com a diretora e com outros funcionários daquela escola, eu e seu Altir, eles colocaram em pauta esse problema que tem lá na Caetano Polezelo. Esse todo foi feito praticamente uns 20 metros. Até uma certa altura ficou faltando 15 metros. Imagina aí, as crianças descem do ônibus, um dia que estiver chovendo, principalmente, que vem um caos. Até chegar onde tem a parte do todo, já está todo molhado. Às vezes também, em dia meio ensolarado, a mesma questão. Cerca de 15 metros que resta. Eles fizeram um orçamento, CPM, juntamente com a diretora, e pensaram que era uma quantia mais ou menos ali, um valor equivalente a 30% do projeto que foi cobrado. Pensava em torno de uns 3 a 4 mil reais e foram empresa lá cerca de 12 a 15 mil reais para terminar esse todo. Resumindo,
não tinha dinheiro para fazer. Sobre o portão. Não o portão da frente que dá acesso a todo o prédio. E a academia que tem lá na frente. E sim, um portão ao lado, que dá acesso somente ao prédio. Até o rapaz lá relatou que uns dias desses aí, tinha uma pessoa em cima do colégio, em cima lá, e veio um atendente, lá que trabalha na escola, até pensava que era algum deles que estava dali da escola, que como a escola está parada. Não, mas quem é? Quando for ver, era um pessoal que estava trabalhando no telhado. Por que assim? Porque passa direto naquele portão de lado, já que não tem portão, por aquele acesso na estrada, e vai lá para trás da escola. Pensando eles que não tinha ninguém para atender eles, já foram direto fazer o serviço. E o professor e atendentes que estavam lá ficaram até um pouco assim constrangidos. Com certeza, creio eu que não é muito caro. Se fizesse a melhoria para aquele colégio, vai ser de grande importância. E falando aqui com meu amigo Crato Rigo, e nosso futuro vice-prefeito, pré-candidato a vice-prefeito, não só aquela roçada daquela estrada da 470, que vai lá, que falamos agora, até no Fonseca, lá no Campo Alto. E sim, em todas as estradas do interior. Eu digo todas. Vamos ver com carinho. Sabemos que essa pandemia aí tem muita gente encostada. Sabemos como é que está. Praticamente nós estamos trabalhando bem reduzido. Eu digo nós trabalhando, que nós faz parte da base e sabemos. Peço encarecidamente ao secretário da pasta, que seja da agricultura, que seja de obra, que olhe com mais carinho e dê essa atenção aí naquela proposição. Conto com todos os colegas vereadores para aprovar essa proposição. Muito obrigado. Pedido de indicação número 89 em votação. Aprovado por todos os vereadores. Pedido de indicação número 90 de 2020 do vereador Magnus Espanhol, dispõe sobre conserto de pontes no Retiro. O secretário fará a leitura. Pedido de indicação número 90, 2020. Senhoras e senhores vereadores, Magnus Espanhol, vereador com assento nessa Casa Legislativa, no uso das suas atribuições legais, propõe ao Executivo, após ouvido o plenário, que as pontes da Estrada Velha, que liga São Cristóvão ao Retiro, sejam consertadas e tenham suas vazões ampliadas. Justificativa. As pontes estão extremamente estreitas e, numa vistoria ao local, pode-se constatar que parte delas desmoronou. Além disso, em dias de muita chuva, a vazão não é suficiente e a água fica represada, aumentando o nível do rio e fazendo com que a água invada residências. Pedido de indicação número 90 em discussão. Com a palavra o vereador Magnus. Muito boa noite, presidente, colegas vereadoras, vereadores, funcionários da casa, plateia que nos acompanha nessa noite. Esse pedido de indicação, eu recebi uma demanda dos moradores, depois dessa chuva forte que nós tivemos esses dias, falando especialmente da questão de que, como a tubulação que tem que passar por baixo da estrada, quando chove muito, ela não consegue dar vazão para toda a água que desce. Então a água acaba ficando um pouco represada, então quando ela fica represada o nível sobe e acaba invadindo algumas casas. Não só nesse caso, que essa chuva foi desproporcional, essa que nós tivemos nesses últimos dias,
mas quando dá qualquer chuva um pouco mais forte, isso acontece. Então eu fui no local para dar uma olhada realmente e percebi isso aí, que tem essa necessidade, e mais do que isso, se vocês passarem por lá também, pela Estrada Velha, que passa ali pelo Seu Lima, né, ali por dentro, indo até o Retiro, vocês vão perceber que nos dois locais onde nós temos não é uma ponte, na verdade chama pontilhão, né, porque não tem aquela proteção lateral, vocês vão ver que, como está estreita a pista naquele local, 2 veículos não conseguem passar ao mesmo tempo. Por quê? Porque a chuva acabou comendo toda aquela questão, levando embora uma parte da pista, e é importante que a gente faça esse conserto, né? Então, gostaria de contar com o apoio dos colegas para aprovação. Tem mais alguns outros pontos que eu percebi em outras estradas aqui do interior do nosso município, e eu devo botar esses pedidos de indicação nos próximos dias. E queria também falar com relação ao que o vereador Paraíba falou anteriormente, da questão das roçadas. Logo, logo nós teremos certamente esse trabalho intensificado. Por quê? Porque, se vocês lembram, semana passada nós aprovamos aqui nessa casa um valor de uma emenda que o deputado Jerônimo Gergen mandou aqui para o município, né, para a parte da agricultura, e para a compra de equipamentos para a Secretaria da Agricultura. Espalhador de esterco, espalhador de calcário, também uma encanteiradeira para se fazer os canteiros para as pessoas, e uma roçadeira articulada, que certamente vai ajudar para que se faça essas roçadas mais rapidamente, né? Porque tendo uma só é pouco. Quem tem um não tem nenhum, né? Quem tem 2 pelo menos tem aí a outra roçadeira. Então, dessa forma, acredito que o trabalho vai ser agilizado. Era isso, muito obrigado. A palavra ao vereador Vinícius. Minha saudação, senhor presidente, ao senhor, aos colegas e quem nos acompanha pela internet. Eu quero dizer para o vereador Magnus que eu também fui procurado, Magnus, por moradores ali do Retiro, né, reclamando dessa situação que represa a água e alaga residências, ali perto de um loteamento irregular até, inclusive, ali, né? Desculpe. Então, eu só queria frisar aqui que me procuraram, talvez tenham feito o mesmo com o senhor, como última alternativa, porque foram inúmeras vezes lá na prefeitura pedir, e daí sempre era assim, isso daí é com o fulano de tal, daí é no fulano de tal, isso aí é com o fulano de tal, e daí é com o fulano de tal. Ou seja, um empurra para o outro e ninguém resolve nada. Então eu me alio ao vereador Magnus pedindo providências no sentido de resolver esse problema, para que eles parem de empurrar um para o outro e resolvam efetivamente isso. Porque eu confesso que a minha casa nunca foi inundada por um rio. E confesso que, vendo as imagens disso aí, deve ser a coisa mais terrível que possa acontecer com uma residência, é subir um rio e alagar, estragar tudo, colchão, geladeira, tudo, se perde tudo. Então, não é uma coisa muito complexa, né, Marcos? Tu esteve lá, tu viu, é uma coisa simples para se fazer. Então, a gente reitera aqui, e eu me uno ao pedido do vereador Magnus, para pedir para o Poder Executivo resolver esse problema aí. Não é uma coisa difícil de fazer, não. Muito obrigado. Pedido de indicação número 90, em votação. Aprovado por todos os vereadores. Emenda impositiva número 54 da vereadora Clarice Quilmento Minosso para parceiros voluntários altera o objeto. O secretário fará a leitura. Emenda impositiva número 54. Emenda ao projeto da lei número 154/2019, que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual, exercício de 2020. Autor: Clarice Quilmento Minosso. Beneficiário:
Câmara, Cultura, Indústria, Comércio e Serviço, parceiro voluntários. Adiciona-se o valor da emenda ao seguinte programa Ação Elemento de Despesa. Secretaria Municipal de Administração. Secretaria Municipal de Administração conceder termos de parceria a instituições. Subvenção social, 3.250. Câmara, Cultura, Indústria, Comércio e Serviço, parceiros voluntários. Objetivo, aquisição de materiais para a produção de sabão caseiro. O valor adicionado terá como contrapartida a redução de valor do seguinte programa Ação Elemento de Despesa. Reserva de contingência município, reserva de contingência e reserva do RPPS, 3.250. Emenda impositiva número 54, alteração do objeto em discussão. Em votação. Aprovado por todos os vereadores. Correspondência e mais alguma coisa a gente coloca no grupo dos vereadores. Rádio Prata para sábado, Clayton e Roseli. Inscrevam-se para fazer o uso da tribuna. Ninguém para a tribuna? Nada mais a tratar, declaro encerrada a 25ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Prata. Boa noite a todos e uma boa semana.